Você já se perguntou quem é, de fato, Lúcifer? Ele é mesmo o rei do inferno, com tridente nas mãos, como mostram os filmes? Ou sua história é muito mais profunda, misteriosa e cheia de detalhes escondidos nas entrelinhas da Bíblia e de registros antigos? Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa que atravessa os céus, desafia o trono divino e ecoa até os confins da terra. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre sua visão sobre o bem, o mal e o que existe entre eles. Quem foi Lúcifer antes da queda? Muito antes de ser chamado de Satanás ou Diabo, Lúcifer era conhecido como Estrela da Manhã, expressão traduzida do hebraico Helel ben Shachar, encontrada em Isaías 14:12. O texto original faz parte de uma profecia contra o rei da Babilônia, mas ao longo dos séculos, teólogos interpretaram que ela faz alusão a uma figura espiritual, mais poderosa e celestial. Um anjo de grande beleza e esplendor. No livro de Ezequiel 28, encontramos uma descrição ainda mais detalhada. Embora o texto pareça se referir ao rei de Tiro, muitos estudiosos interpretam a passagem como uma dupla referência, tanto ao governante terreno quanto a um ser angelical por trás dele. Ali, lemos: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci. Ezequiel 28, 13, 14. Esses textos indicam que Lúcifer não era qualquer anjo. Ele era um querubim, a mais elevada das ordens angelicais, responsável por guardar a glória de Deus. Seu brilho era comparado ao das pedras preciosas e sua presença estava no sagrado Éden. Era alguém íntimo da majestade divina, o orgulho que antecede a ruína. Mas o que aconteceu com esse ser glorioso? O livro de Ezequiel também responde: teu coração se tornou orgulhoso por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ezequiel 28:17. O orgulho, esse foi o princípio da queda. Lúcifer deixou de adorar o Criador e passou a desejar o trono. A tradição cristã vê nisso a raiz do pecado, a exaltação do eu acima de Deus. Essa revolta interior o transformou de anjo de luz em opositor, de Lúcifer a Satanás, cujo nome significa literalmente adversário. Curiosidade histórica: no século IV, escritores como Jerônimo e Agostinho reforçaram essa visão simbólica de Isaías 14 como uma referência à queda de um anjo. Foi nessa época que o nome Lúcifer passou a ser diretamente associado a Satanás na teologia ocidental. E essa é apenas a introdução. Nós vamos desvendar como Lúcifer arrastou uma parte dos anjos com ele e como essa rebelião moldou a história espiritual da humanidade. Não sai daí! Comenta aqui embaixo. Você acha que Lúcifer teve chance de se arrepender? Se ainda não curtiu, dá o like agora, compartilha com quem gosta de teologia e mistérios bíblicos e vem comigo nessa jornada reveladora. O que faria um anjo perfeito se voltar contra o próprio Criador? Que tipo de ambição pode nascer no coração de alguém que viveu na presença divina? No bloco anterior, vimos como o orgulho foi o estopim da queda de Lúcifer. Agora, você vai descobrir como esse sentimento deu origem ao primeiro conflito espiritual da história, uma guerra no céu. Já comenta aí. Você acredita que o mal nasceu no coração de um anjo? Vamos debater juntos. A guerra no céu, Apocalipse 12. No livro de Apocalipse, João nos apresenta uma das imagens mais simbólicas e dramáticas do Novo Testamento. Em Apocalipse 12, 7 e 9, está escrito: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão,
e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e perderam o seu lugar no céu. O dragão aqui é identificado como a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. É uma referência direta à serpente do Éden e ao inimigo de Deus que tenta enganar o mundo todo. Esse texto é chave para muitos teólogos. Ele simboliza a rebelião de Lúcifer e a batalha travada entre os anjos fiéis, liderados por Miguel, e os anjos caídos que seguiram Lúcifer. Quantos anjos caíram? Ainda em Apocalipse 12, no versículo 4, lemos que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essa expressão é interpretada como uma referência aos anjos que se rebelaram com ele, cerca de 1/3 do exército celestial. Não há um número exato, mas a proporção é simbólica, uma grande parte, mas não a maioria. A tradição judaica e os livros apócrifos, além dos textos canônicos, livros como o de Enoque, que embora não faça parte da Bíblia oficial, era lido e respeitado por judeus e cristãos primitivos, ampliam a ideia da queda dos anjos. Enoque fala de os vigilantes, anjos que se corromperam por desejar as mulheres humanas, gerando os gigantes chamados nefilins. Embora Enoque não mencione Lúcifer diretamente, muitos associam essas histórias a uma narrativa maior, sobre a rebelião espiritual que começou nos céus e se refletiu na terra. De líder celestial a líder da oposição. Depois da derrota, Lúcifer foi expulso do céu com os anjos que o seguiram. A partir daí, ele passa a agir como acusador, enganador e tentador. Em Jó 1, o vemos entrando na presença de Deus e questionando a fidelidade de Jó. Satanás passa a ter um novo papel, o de desafiar os planos divinos, não com poder igual ao de Deus, mas com astúcia, manipulação e mentira. A seguir, vamos explorar o impacto da queda de Lúcifer sobre a humanidade, especialmente o que aconteceu no Éden e por que aquela serpente era muito mais do que aparentava. Não perca, curte, comenta e compartilha. E se quiser que eu aprofunde mais sobre os anjos caídos, deixa aí nos comentários, quero mais sobre os vigilantes. Se a queda de Lúcifer já foi um choque celestial, o que ele fez a seguir afetou toda a humanidade até hoje. Mas como um ser espiritual tão poderoso se envolveu diretamente com os primeiros seres humanos? Agora você vai descobrir por que aquela serpente no jardim do Éden era muito mais do que apenas um animal falante. O Éden e a entrada do mal. Gênesis capítulo 3 descreve um momento decisivo da história humana. No paraíso criado por Deus, havia uma árvore chamada do conhecimento, do bem e do mal, da qual Adão e Eva foram instruídos a não comer. Mas uma figura misteriosa entra em cena, a serpente, e com palavras sutis questiona a ordem divina. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto do jardim. Gênesis 3:1. Essa serpente é a primeira personagem na Bíblia a distorcer a verdade. E sua estratégia é astuta, plantar dúvida, prometer sabedoria e despertar desejo de autonomia. Mas quem era essa serpente? A serpente é Satanás? O texto de Gênesis não chama explicitamente a serpente de Satanás, mas em Apocalipse 12, 9 e 22, ela é identificada com clareza. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. Ou seja, a tradição bíblica conecta a figura da serpente diretamente a Lúcifer em sua forma já caída. Satanás, o adversário. A ação no Éden, portanto, é vista como a primeira tentativa de Satanás de destruir a criação de Deus, não com violência, mas com tentação. A estratégia, sedução e mentira. Note que Satanás não força Eva a comer do fruto. Ele a seduz.
Ele a convence de que Deus está escondendo algo bom. Certamente vocês não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Gênesis 3, 4, 5, essa é a essência da tentação luciferiana. Prometer divindade, oferecer autonomia, alimentar o ego. Lúcifer caiu por querer ser como Deus. E agora ele leva os humanos a trilhar o mesmo caminho. O ciclo do orgulho se repete. As consequências da escolha. Ao comerem do fruto, Adão e Eva perdem a inocência e a humanidade entra em um estado de separação de Deus. Eles são expulsos do Éden, o sofrimento entra no mundo e o ciclo de pecado e morte tem início. Satanás havia vencido por enquanto, mas Gênesis 3,15 já traz uma promessa misteriosa. Deus declara à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é chamado de proto-evangelho, a primeira profecia, sobre a vitória futura da humanidade sobre o mal. Muitos cristãos veem aqui a promessa da vinda de Cristo. Curiosidade histórica e teológica. No judaísmo antigo, nem sempre a serpente era entendida como Satanás. Isso só se tornou mais claro entre os séculos II a.C. e I.C., quando a literatura apocalíptica, como os livros de Enoque, Jubileus e, mais tarde, o Apocalipse cristão, começou a consolidar a imagem do inimigo como um ser espiritual que atua por trás de eventos humanos. Com o cristianismo, essa conexão se fortaleceu. Teólogos como Irineu, Orígenes e Agostinho confirmaram a serpente como sendo Satanás em forma simbólica ou espiritual. Assim, a narrativa do Éden se tornou a base do entendimento cristão sobre o pecado original e a necessidade de redenção. Reflexão profunda. Satanás não é apenas um inimigo externo. Sua voz ecoa nas tentações internas. Orgulho, desobediência, desejo de controle. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele se esconde em argumentos lógicos, meias-verdades e falsas promessas. Por isso, entender sua estratégia é também entender como resistir. A seguir, vamos avançar na linha do tempo e entender como Satanás se manifestou ao longo do Antigo Testamento e como sua atuação foi evoluindo até os tempos de Jesus. Se no Éden ele apareceu como serpente no restante do Antigo Testamento, Satanás assume outros papéis, mais discretos, mas igualmente perigosos. Você vai se surpreender ao perceber como o inimigo atua nas entrelinhas dos textos sagrados, sempre lançando dúvidas, provocando, acusando, de serpente a acusador, a transição de identidade. Com o passar dos séculos, a figura de Satanás começou a se definir mais claramente. No hebraico, a palavra Satã significa literalmente adversário ou acusador. Ela aparece várias vezes no Antigo Testamento, às vezes se referindo a humanos, mas em outros casos apontando claramente para um ser espiritual. Um exemplo direto e revelador está no livro de Jó. Jó, o Tribunal Celestial. O livro de Jó nos apresenta Satanás em uma das cenas mais intrigantes da Bíblia. Ele aparece diante de Deus, entre os filhos de Deus, os seres celestiais, e levanta uma acusação contra Jó, um homem justo. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não o protegeste com um muro ao redor dele e de sua casa? Jó 1:9-10. Aqui Satanás age como um promotor em um tribunal. Não ataca com força física, mas com palavras, com dúvida, com questionamento. Deus permite que ele teste Jó, e o restante da história mostra o sofrimento do justo, não como punição, mas como prova de fidelidade.
Essa passagem revela muito sobre o papel que Satanás assumiu. Ele se tornou o acusador da humanidade. Seu prazer está em apontar falhas, questionar intenções e buscar brechas para destruir a confiança entre o homem e Deus. Zacarias 3, o acusador e o sumo sacerdote. Outra passagem pouco conhecida, mas profundamente simbólica, está em Zacarias 3. O sumo sacerdote Josué aparece diante do anjo do Senhor com roupas sujas, símbolo de pecado. E ao lado dele, Satanás mais uma vez pronto para acusar. Mas nessa cena, o anjo do Senhor repreende Satanás e ordena que as vestes sujas sejam trocadas por roupas limpas. É um retrato poderoso da graça divina superando a acusação. Mostra que o perdão de Deus é maior que qualquer ataque do inimigo. A construção do conceito de Satanás. Durante o exílio babilônico, o povo judeu teve contato com diversas influências religiosas, incluindo o dualismo persa, bem versus mal, luz versus trevas. Isso ajudou a moldar e aprofundar a ideia de um inimigo espiritual claro, distinto de Deus, mas atuante no mundo. Não significa que a figura de Satanás foi inventada ali, mas que o conceito se expandiu e se tornou mais nítido. A teologia judaica passou a perceber que o mal não era apenas ausência de bem, mas também fruto da ação de uma inteligência rebelde. Satanás não é onipresente, mas é estrategista. É importante lembrar, o Antigo Testamento não apresenta Satanás como um ser onipotente ou onipresente. Ele não é igual a Deus em poder, mas é astuto. Ele age nas brechas, nos momentos de fraqueza, e muitas vezes usa as próprias palavras das pessoas contra elas. Curiosidade histórica. Nos escritos do Segundo Templo, período entre o retorno do exílio e a destruição do templo por Roma, livros como Enoque, Jubileus e os manuscritos do Mar Morto mostram uma imagem cada vez mais detalhada de Satanás como líder dos espíritos rebeldes, responsável por corromper a criação e desviar os humanos da Torá. Uma espera por redenção. Ao final do Antigo Testamento, a expectativa messiânica cresce. O povo aguarda alguém que derrotará o mal e trará restauração. E esse inimigo oculto, Satanás, será um dos grandes adversários desse Messias prometido. A seguir vamos entrar no Novo Testamento e acompanhar como Jesus confronta diretamente Satanás, não só no deserto, mas ao longo de todo o seu ministério. Curte esse vídeo se você está gostando da jornada até aqui e compartilha com quem busca entender o mundo espiritual à luz das Escrituras. Se até aqui vimos Satanás agindo nas sombras, nos bastidores da história, agora ele vai enfrentar diretamente aquele que veio para esmagar sua cabeça, Jesus Cristo. Prepare-se, porque este bloco revela as batalhas espirituais mais decisivas da história da humanidade. O deserto, cenário de batalha espiritual. Logo após seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Não por acaso, mas com um propósito claro: enfrentar o inimigo cara a cara. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. E ao final desse período, quando seu corpo estava fraco, Satanás aparece. Ele ataca com 3 tentações, e cada uma revela muito sobre sua estratégia. As 3 tentações e o contra-ataque de Jesus, transformar pedras em pão, Satanás tenta usar a fome de Jesus contra ele. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus responde com as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Pular do pináculo do templo. Satanás agora cita a Bíblia. Ele distorce o Salmo 91 para tentar
convencer Jesus a se jogar e provar seu poder. Jesus rebate com: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Receber os reinos do mundo. Aqui, Satanás oferece poder em troca de adoração. Ele mostra sua verdadeira intenção: ser adorado como Deus. Jesus o repreende: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 6:13. Detalhe importante: todas as respostas de Jesus vêm de Deuteronômio. Isso mostra como ele enfrentou o tentador com a verdade das Escrituras, não com gritos, não com violência, mas com a palavra viva. Curiosidade teológica. Esse confronto no deserto não é apenas uma cena isolada. Ele refaz simbolicamente a jornada de Israel no deserto, mas agora com vitória. Onde Israel caiu na murmuração e desobediência, Jesus permanece firme. A missão de esmagar a serpente. Lembra da promessa de Gênesis 3:15? A descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Cada ato de obediência de Jesus é um passo em direção a essa vitória. O confronto no deserto não foi o fim, foi o início de uma guerra espiritual aberta, onde o Messias enfrentaria Satanás em diversas formas. A presença de Satanás durante o ministério de Jesus, Satanás, continua agindo ao longo da vida de Jesus. Quando Pedro tenta impedir a crucificação, Jesus o repreende dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Mateus 16:23. Em várias libertações, Jesus expulsa demônios que reconhecem sua autoridade. Em João 13:27, Satanás entra em Judas antes da traição. Ou seja, a guerra entre Jesus e Satanás não ficou restrita ao deserto. Ela se intensificou até o clímax da cruz. A cruz, armadilha ou vitória? Satanás pensou que havia vencido ao levar Jesus à cruz. Ele usou líderes religiosos, manipulações políticas e até um dos discípulos para concretizar o plano. Mas o que parecia derrota era o maior golpe contra o reino das trevas. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. A cruz não foi fraqueza, foi estratégia divina. Jesus venceu com amor, humildade e obediência. Ele quebrou o ciclo de orgulho que começou com Lúcifer, e a ressurreição confirmou a vitória. Quando Jesus ressuscita, ele não apenas vence a morte, ele prova que Satanás perdeu o controle sobre o destino humano. A culpa, o pecado, a acusação, tudo foi derrotado naquele domingo pela manhã. A seguir, vamos entender como Satanás continua agindo após a ressurreição, especialmente no contexto da igreja primitiva e dos ensinamentos apostólicos. Curte, compartilha e comenta. Você já enfrentou alguma tentação que parecia inofensiva, mas te afastou de Deus? Sua história pode ajudar outras pessoas. A cruz foi o golpe mortal, mas o inimigo ainda não desistiu. Satanás não desaparece após a ressurreição de Cristo. Pelo contrário, ele reorganiza suas estratégias. Quer entender como ele tentou sabotar o nascimento da igreja? Fica comigo até o final desse bloco. Com a ressurreição e ascensão de Jesus, começa a era da igreja. Em Atos dos Apóstolos, vemos um movimento explosivo, curas, milagres, conversões em massa, mas também perseguições, divisões internas, tentativas de engano e orgulho infiltrando-se nas comunidades. Tudo isso tem um pano de fundo espiritual. Logo em Atos 5, temos uma cena chocante. Um casal, Ananias e Safira, decide mentir sobre uma doação feita à comunidade cristã. Pedro os confronta e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5:3. Eles caem mortos. Forte, né? Esse episódio revela algo essencial. Satanás não precisa agir de fora para destruir. Ele tenta infiltrar corrupção dentro da própria fé.
O inimigo sabe que dividir por dentro é mais eficiente do que atacar por fora. As epístolas de Paulo, Pedro, João e Tiago estão repletas de advertências contra a ação de Satanás. Eles sabiam que a guerra espiritual continuava e estava mais intensa do que nunca. Alguns exemplos. 2 Coríntios 11, 14. Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele se disfarça de algo bom. Nem sempre o mal vem com cara de monstro. Muitas vezes vem com aparência de sabedoria, poder ou até religiosidade. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Aqui Pedro mostra que Satanás continua ativo, observando, esperando a hora certa para atacar. Efésios 6, 11, 12. Paulo diz que devemos vestir toda a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, não estamos em uma guerra política, mas espiritual. Durante os primeiros séculos da Igreja, os cristãos foram brutalmente perseguidos. Colosseus romanos, prisões, execuções públicas. Por trás dos impérios e das autoridades humanas, havia uma força espiritual tentando calar a voz da verdade. Mas, paradoxalmente, quanto mais perseguidos, mais os cristãos cresciam. Porque onde abundou a opressão, superabundou a graça. No livro de Apocalipse, João tem uma visão profunda da realidade espiritual. Lá, Satanás aparece como a antiga serpente, Apocalipse 12, 9. O dragão que tenta devorar o filho, 12, 4. O acusador dos irmãos, 12, 10. A besta por trás dos governos corruptos, Apocalipse 13. É um panorama simbólico, mas poderoso. Mostra que o inimigo atua por trás de sistemas, ideologias, perseguições, enganos. Mas o livro também deixa claro, a vitória já foi decretada. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 8 e 11. Curiosidade histórica. Na literatura cristã dos primeiros séculos, como nos escritos de Irineu, Tertuliano e Orígenes, há reflexões profundas sobre Satanás como ser real e ativo, mas derrotado. Esses autores viam a vida cristã como um campo de batalha espiritual, onde cada escolha moral era um ato de guerra. Embora já derrotado na cruz, Satanás ainda tem liberdade de ação até o tempo do juízo final. Ele sabe que seus dias estão contados e por isso se torna mais feroz. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Estamos chegando ao último bloco, onde vamos falar sobre o destino final de Satanás, segundo as Escrituras, e o papel que cada pessoa tem nessa guerra espiritual. Chegamos ao final dessa jornada pela história de Lúcifer, de anjo glorioso à personificação do mal. Mas a pergunta agora é: como essa história termina? E mais importante, qual o nosso papel nessa guerra espiritual? A Bíblia é clara. O fim de Satanás já está decretado. A cruz selou sua derrota, mas o cumprimento completo virá no tempo certo. No fim dos tempos, quando Deus julgará todas as coisas com justiça. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Esse é o momento em que a rebelião de Lúcifer, iniciada nos céus, termina de forma definitiva. Não haverá redenção para ele. Não há segunda chance. O juízo é irrevogável. Segundo Apocalipse 20, Satanás será preso por 1000 anos. Durante esse período, Cristo reinará com os santos. Mas ao final do milênio, ele será solto por um pouco de tempo e reunirá as nações para uma última tentativa de rebelião.
Essa batalha é chamada de Gog e Magog, mas será uma derrota rápida. O fogo descerá do céu e consumirá seus exércitos. E então, fim, sem volta. Não haverá mais tentador nem acusador. Não haverá mais separação entre Deus e o ser humano fiel. Durante toda essa jornada, vimos que Satanás atua com um objetivo: afastar as pessoas de Deus. Ele usa mentira, orgulho, distração, religiosidade falsa, medo e até prazer momentâneo para capturar corações. Mas Deus sempre oferece uma escolha. Sempre há um caminho de volta. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Repare, não é preciso derrotar Satanás com força humana. É preciso se submeter a Deus. Quando uma pessoa se entrega ao Senhor, ela se posiciona sob uma autoridade superior e o diabo não tem mais acesso. Cada pessoa vive, de forma consciente ou não, uma batalha espiritual. E não é uma luta entre iguais. Jesus já venceu. Mas cabe a cada um decidir em qual exército estará: alimentar o orgulho ou buscar a humildade? Viver de aparência ou em verdade? Ignorar Deus ou construir um relacionamento com Ele? Essas escolhas definem o destino da alma. A luta não é apenas sobre religião, é sobre eternidade. O que é liberdade de verdade? Muitos acham que seguir a Deus é viver preso a regras, mas a maior prisão é viver dominado pelas mentiras de Satanás. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus não veio apenas para vencer Satanás por nós, mas para nos ensinar a viver livres, livres do pecado, da culpa, da escravidão emocional e espiritual. Em muitas partes do mundo, o nome de Satanás é ridicularizado ou banalizado. Em outras, é até reverenciado por movimentos anticristãos. Essa é uma das maiores estratégias dele: convencer o mundo de que ele não existe ou que é apenas um símbolo inofensivo. Mas a Bíblia alerta sobre o surgimento do homem do pecado, o anticristo, que virá com poder enganador, operando sinais e maravilhas, enganando até os eleitos, se possível, segundo Tessalonicenses 2:9 e 11. E por trás disso estará ele, o velho inimigo. A boa notícia? A vitória final pertence ao Cordeiro. E todos os que estiverem com ele participarão dessa glória. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. Essa promessa não é apenas para os tempos finais. Já começa agora. Cada pessoa que escolhe a luz vence uma pequena batalha. Cada oração sincera, cada ato de amor, cada renúncia ao mal, tudo isso ecoa na eternidade. Você não precisa viver com medo do inimigo, mas também não pode ignorar sua existência. A escolha é sua: resistir ou se render, lutar com Jesus ou cair nas armadilhas do acusador. Se esse vídeo falou com você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo em qual parte dessa história você mais se sentiu impactado. Vamos continuar essa conversa juntos, porque a batalha pode ser invisível, mas a vitória é real. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa história te trouxe revelações, reflexão ou fortaleceu sua fé, saiba que isso é só o começo. Aqui no canal, a gente mergulha fundo em temas bíblicos com conteúdo sério, revelador e acessível. Se inscreva agora, ative o sininho e acompanhe nossas próximas histórias, curiosidades e fatos marcantes da Bíblia, sempre com base nas Escrituras e documentos históricos. A palavra de Deus é viva e cada história tem algo para nos transformar. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com você.